Paz, graça, irmãos. Porque Deus não nos isenta de todas as provações? Vamos ler a referência de Juízes capítulo 2, versículo 21 e 22. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Então, quer dizer, irmãos, Deus está dizendo aqui que ele não vai tirar todas as nações de diante de Israel, para por elas provar a Israel. Quer dizer, usar os inimigos como a ferramenta de provação com Israel. Por quê? Porque se Deus nos isentar de todas as provações, primeira coisa, nós vamos deixar de vigiar. Sim, sem dificuldades, sem provações, nós acabamos deixando de lado a verdadeira vigilância. Nós vamos relaxar. Então Deus, ele nunca vai deixar a gente isento de todas as provações. Porque sem provação, nós corremos o risco de não vigiar mais, porque se não tem preocupação, se não tem provação alguma, logo não tem por que a gente vigiar. Se não tem nenhuma ameaça contundente, não tem por que vigiarmos. Então é interessante isso, tá? Por isso Deus permite provações, para que a nossa vigilância esteja sempre trabalhando, tá? Outra coisa é a questão da humildade. Sem provação, pode ser que mais cedo ou mais tarde nós venhamos a nos orgulhar muito, ao ponto de esquecermos a humildade. Então Deus sempre vai permitir também provações, para que o nosso ego não venha sobrepujar a nossa humildade, tá? Para que a gente venha se manter sempre humilde, sempre com o pé no chão, porque as provações mantêm isso na gente, mantém o nosso autocontrole, mantém a nossa visão de humildade, porque nós sabemos que sempre vai haver o combate para o dia de amanhã, a luta diária. Então o nosso ego não vai sobrepujar a nossa humildade, tá? Outro fator de Deus permitir as lutas e não nos deixar isento delas é que isso faz com que nós venhamos sempre ser dependentes de Deus, sempre ser dependentes do Pai, tá? Não que nós não sejamos na bênção, mas muita bênção. E se Deus aniquilasse totalmente as dificuldades, com certeza nós não iríamos depender mais de Deus, ao nosso ver. Por quê? Porque a luta me faz entender que eu preciso de Deus para me fortalecer, para me ajudar, para me renovar, para me ensinar, para me guiar. Logo, sem as lutas, eu vou achar que eu posso tudo sozinho. Por que existe Deus? Para que Deus? Se eu posso resolver, se eu estou bem, se eu só vivo nas maravilhas, em um mar de rosas. Então, por isso Deus permite as provações, para que nós venhamos sempre nos lembrar que nós dependemos dele. Amém? É isso que essa passagem mostra. Deus não tirou todas as nações de diante de Israel, não. Por quê? Porque Deus percebeu que sempre quando Israel estava bem, Israel virava as costas para o Senhor. Você pode ler o livro de Juízes, você vai perceber logo no começo que sempre quando Israel estava bem, vinha o quê? Vinha falta de humildade, falta de vigilância, e a falta de dependência de Deus fazia com que eles viessem se corromper novamente. Viam que a quebra da aliança com Deus, se esqueciam de Deus, se esqueciam da promessa, se misturavam, se contaminavam com os povos pagãos e desviavam-se da fidelidade com Deus, de tudo aquilo que eles tinham prometido, que seriam fiéis a Deus, que iam se relacionar com Deus e temer a Deus sempre. Tudo isso cai por terra a partir do momento que tudo estava bem. Você pode ver. Então Deus decidiu não isentar Israel de todas as nações inimigas, para por elas provar Israel quando preciso. Amém? Assim é na nossa vida as lutas,
e as dificuldades. Através delas, Deus nos prova, nos mantém vigilantes, humildes e dependentes dele a cada dia. Amém, irmãos? Essa é a visão que nós queremos passar para você, que isso possa ter acrescentado mais na sua vida. Amém? Mas analise, estude e comprove, fique sempre com a sua opinião. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Deus abençoe. Paz e graça.